Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à segunda parte da nossa aula sobre adubação do milho. Agora nós vamos focar no manejo do nitrogênio, tá? Que é um elemento aí que vocês viram, é o segundo fator de produtividade do milho, é o nitrogênio, então nós vamos enfatizar aí um pouco o manejo do nitrogênio, tá? Primeiro vamos falar um pouquinho de época de aplicação de nitrogênio em milho, é algo que os agricultores têm muita dúvida, tá? Bem, eu vou mostrar alguns resultados e no final eu coloco a nossa recomendação sobre época de aplicação. Esse aqui é um trabalho do professor Fancelli, feito aqui na região de Piracicaba, que ele pegou milho safra, tá? Então é um milho verão, e ele aplicou 30 quilos de nitrogênio na semeadura do milho, em todos esses tratamentos, e depois ele veio aplicando 120 quilos de N em cobertura nos estádios fenológicos V2, V4, V6, V8 e V10. Então, o que a gente observa? Houve um ganho de produtividade, tá? Quando eu apliquei os 120 kg de N, a produtividade saltou de 107 para 140 sacos por hectare. Então, um ganho aí de 40 sacos por hectare de milho é muita coisa. A gente já viu que o milho é altamente responsivo a N, né? Aumentou 40 sacos por hectare. Só que não houve muita diferença entre as épocas de aplicação. Aplicando em V2, V4, V6, V8, a produtividade foi estatisticamente igual. Ela só começou a cair quando eu atrasei muito a minha adubação de cobertura para um estágio V10. Aí caiu. Por quê? Porque o milho, ele define o potencial produtivo dele ali em V4, no estágio final de V4. Se faltar nitrogênio ali, começa a afetar número de fileira, número de grãos por fileira, começa a afetar esses parâmetros produtivos do milho, tá? Mas basicamente, quando foi aplicado 30 quilos de N na base, eu posso aplicar a minha adubação de cobertura até V8, tá? Porém, quando eu não aplicar nitrogênio na base, que agora são as barras vermelhas, quando eu não aplico nitrogênio na semeadura, é, eu tenho que aplicar mais cedo o nitrogênio em cobertura. Então aqui, em vez de eu aplicar N na base, foi somente aplicado 150 kg em cobertura. Então aí eu tenho que aplicar mais cedo, em V2 a V4. Se eu começo a esperar muito para aplicar em V6, V8 e V10, começa a perder potencial produtivo, cair produtividade do milho. Por quê? Começa a ficar tarde, começa a faltar nitrogênio para o milho. Portanto, para milho safra, pessoal, o ideal é que se faça uma adubação na semeadura, um pouco de nitrogênio na semeadura, e se faça esse parcelamento em V4, V6, até V8, não além de V8. Se eu não fizer N na base, eu tenho que antecipar a minha adubação de cobertura para no máximo até V4, tá bom? Mais cedo. Isso para milho safra. Esse aqui é um trabalho do nosso grupo aqui do GAP. Nós fizemos em Uberlândia, naquela fazenda que eu comentei com vocês, que produz soja e milho, eles têm altas produtividades de soja e milho, e nós fizemos um trabalho de época de aplicação de nitrogênio no milho safra e no milho segunda safra. O que a gente observou? E aqui nós aplicamos 200 kg por hectare de N. 200 kg por hectare de N, tanto no milho safra quanto no milho segunda safra. Esse 200 kg de N foi aplicado em pré-plantio nesse tratamento, ou foi aplicado em V3, ou foi aplicado em V6, ou foi parcelado em V3 e V6, ou foi aplicado parcelado em três aplicações, pré-plantio, em V2 e em V6. O que a gente observa, pessoal? Aqui para o milho safra, as maiores produtividades que estão aqui foram observadas, é, foram observadas quando eu parcelei, seja em V3 e V6 ou em pré-plantio V2 e V6. Foram as maiores produtividades. Para milho segunda safra, o que a gente observa? Que as maiores produtividades foram obtidas com aplicação única, em pré-plantio, em V3 ou em V6. E quando eu apliquei em V3 e V6 até caiu um pouco a produtividade. Então eu não vi muito, nós não tivemos muito ganho de produtividade com esse parcelamento. Como que a gente explica isso, né? Pessoal, milho segunda safra é um milho que é plantado ali em final de janeiro, meados de fevereiro, final de fevereiro. Se eu atrasar muito para fazer adubação de cobertura, começa a acabar a chuva, falta água. Então, às vezes, a falta de água limita a resposta ao nitrogênio tardio. Então, vale a pena eu aplicar antes, um pouco mais cedo, para que o milho tenha umidade ainda no solo para absorver o nitrogênio logo, no início do ciclo, tá bom? Portanto, pessoal, qual que é a recomendação nossa, né? Que a evidência, na verdade, né, que existe uma maior resposta ao parcelamento de nitrogênio em milho safra, tá? E, portanto, sugerimos parcelar na semeadura em V3 e em V4 e em V6 a V8. Isso no milho safra. No milho safrinha, tem uma menor resposta ao parcelamento devido a essa questão climática, que pode limitar a resposta ao N, e a sugestão nossa é aplicar na semeadura
e em V3 e V4, ou seja, no máximo em dois parcelamentos. Ou até mesmo, se o agricultor não tiver condições de fazer dois parcelamentos, aplicar em um parcelamento só, tá? É, tem muita gente que costuma fazer aplicação na pré-semeadura, ou seja, antes de semear, de plantar o milho safrinha, vai lá e faz uma pré-semeadura, uma adubação em pré-semeadura, já com nitrogênio, fósforo, né? E depois vem semeando o milho e nem volta mais adubando esse milho, tá? É uma estratégia um pouco mais arriscada, eu posso um pouco de penalizar minha produtividade, mas muita gente faz isso. E se eu fizer isso, a minha aplicação na semeadura ela pode ser substituída pela aplicação em pré-semeadura, mas aí no caso tem que ser no máximo 7 dias de antecedência. Eu não posso aplicar um mês antes que esse nitrogênio vai se perder, tá? Tem que fazer isso bem perto da semeadura e depois, se possível, fazer de novo uma adubação de cobertura ali em V3, V2, V3, V4 no milho, tá bom? Então, basicamente, essa é a recomendação nossa de semeadura de nitrogênio em milho safra e milho safrinha, tá? E o segundo aspecto dessa última parte da nossa aula é sobre fontes de nitrogênio, pessoal. Hoje no mercado, existem diversas fontes de nitrogênio, uma enxurrada de informações ao agricultor, né? E talvez a maioria dos agricultores se sintam sobrecarregados, né? Com tanta opção de produto que tem no mercado e ele não sabe muitas vezes qual que é a diferença de um de outro, por que que um é tão caro, por que que um é melhor que o outro. Então, vamos tentar explicar um pouquinho nessa parte da nossa aula, tá? Bem, apesar dessa grande diferença de fontes de nitrogênio existentes no mercado, basicamente no Brasil a principal fonte de N ao longo dos anos aí é a ureia. De 2000 a 2016 aí variou de 60, chegando a 70% ureia. É, chegando aí 12, 15, 20% sulfato de amônio, que é uma outra fonte importante, e em menor proporção aqui o nitrato de amônio, em verdinho aqui, tá? Ou seja, pessoal, apesar daquela grande infinidade de fontes de N, basicamente a ureia domina esse mercado de fontes de N, seguido aí de sulfato de amônio e nitrato de amônio. E tem aqui o CAN, que é o cálcio amônio nitrate, que é um adubo muito semelhante ao nitrato de amônio, mas ele tem um recobrimento com uma camada de dolomita. Então ele tem, além de nitrogênio, ele tem 28, 27% de N, 4% de cálcio e 2% de magnésio. É um adubo que tem crescido aí a sua participação, mas ainda é pequeno, tá? Ou seja, para vocês aí, alunos, né, que estão vendo essa aula, qual que é o elemento, qual que é qual que é a fonte de N que vocês vão precisar aprender a manejar? Ou que muito possivelmente vocês vão trabalhar um dia na vida de vocês, seguindo essa tendência aí de distribuição, né? É a ureia, é a ureia, tá? É a ureia. Só que vocês sabem também, da nossa aula de nitrogenados, que a ureia, quando aplicada na superfície, seja aplicada sobre o solo ou principalmente aplicada sobre palhada, ela vai sofrer a hidrólise da enzima urease, e vai ocorrer uma perda por volatilização aí que em média pode chegar aí a 30%. Então o ideal é que o agricultor incorporasse a ureia. Se ele incorporar a ureia, ele elimina esse problema. Porém, muita gente não quer incorporar porque demora muito, perde rendimento operacional, então quer aplicar na superfície. Se o agricultor quiser aplicar ureia na superfície, aí ele tem alguma estratégia para reduzir perdas de amônia pela volatilização da ureia, tá? Primeiro, se for possível incorporar a ureia, é a melhor delas, mas muita gente não quer fazer isso por questão operacional, quer ter rendimento operacional, mas seria a melhor opção. Segunda opção, aplicar em solo seco, antes da chuva. Nós falamos muito disso na aula de adubo nitrogenado. A ureia, se for aplicar na superfície, é melhor aplicar no solo seco do que num solo úmido. É melhor aplicar num solo seco, porque a velocidade da atividade, a atividade enzimurease é muito reduzida. Então não tem aquele aumento brusco de pH em volta do grânulo e com isso as minhas perdas por utilização são pequenas em condição de solo seco. E depois vem a chuva e incorpora esse nitrogênio para dentro do solo e a perda é baixa. Terceiro, se for sistemas que têm pivô central, aplicar o nitrogênio antes da irrigação e depois irrigar com pelo menos aí 15 milímetros de chuva para percolar esse nitrogênio e incorporar no solo e assim reduzir a perda de nitrogênio. E por fim, se o agricultor realmente não quer incorporar, quer usar adubo à base de ureia, e aí ele pode lançar mão de utilização de uma ureia tratada com um inibidor de urease que vai reduzir as perdas por volatilização, tá? Essa aqui é uma revisão de literatura que nós fizemos e publicamos esse trabalho, mostrando aí a curva de perda de amônia por volatilização da ureia, chegando aí a um pico aí estabilizando com 31% de perda, e aqui a curva de perda de amônia da ureia tratada com NBPT, estabilizando em 15%. Tá? Então tem muito agricultor que acha que eu vou usar ureia com NBPT, vai reduzir, mas depois a perda vai se equiparar aqui, vai perder a mesma coisa. Não, os dados científicos mostram que não, que a perda se
ela se estabiliza em um nível bem menor, tá? O que é importante vocês saberem desse gráfico é que a ureia com NBPT ela não elimina as perdas por volatilização, mas ela reduz bastante, reduz pela metade aí, tá? Então, com esse dado, vocês podem fazer conta. Se, por exemplo, uma tonelada de ureia custa 1.800, 1.700 reais, mas ela tem potencial de perder 30%, e uma tonelada de ureia com NBPT, em vez de 1.700, ela custe 1.900 reais por tonelada, mas ela vai perder metade, vai perder 15%. Então vocês conseguem fazer conta quanto que é o custo efetivo do quilo do nitrogênio descontando essa perda. E aí vocês vão chegar à conclusão que normalmente, fazendo essa conta, vale a pena usar a ureia com NBPT, tá? Mas muita atenção para esse gráfico, porque muita gente que vende ureia com inibidor de urease vai falar que ela elimina a perda, e na verdade ela não elimina, ela reduz pela metade a perda, tá bom? E aí um trabalho do Cantarella, que trabalha muito com nitrogênio, em milho, né? Fontes de nitrogênio em milho, ele pegou a média de 7 locais responsivos a N e mostrou que a produtividade utilizando ureia era de 7.045 kg por hectare, ureia com NBPT 7.400, então aumentou aí 400 kg por hectare a produtividade, e o nitrato de amônio, que é uma fonte estável de nitrogênio que não perde por volatilização, próximo da ureia com NBPT, 7.526. Então, na verdade, as opções que o agricultor tem, se ele quer ter produtividade maior, é utilizar o nitrato de amônio ou a ureia com NBPT. Como que ele escolhe uma ou outra? Ele vai escolher aquela que tiver um custo por quilo de nitrogênio mais barato. Então, basicamente, é só pegar o custo da tonelada e dividir pela quantidade de nitrogênio que eu tenho dentro de uma tonelada. Uma ureia com NBPT, ela vai ter 450 kg de nitrogênio por tonelada. Um nitrato de amônio vai ter 320 a 330 kg de nitrogênio por tonelada. Então é só fazer a conta e aplicar aquele que vai dar o menor custo por quilo de nitrogênio, tá bom? Uma outra novidade em milho, pessoal, é azospirillum, né? O azospirillum ele é um fixador de nitrogênio que também auxilia no enraizamento do milho. Então, esse é um trabalho mostrando que foi feita inoculação com azospirillum na semente, aumentou o enraizamento. Inoculação via pulverização no início do ciclo, ali em V3, V4, também teve um efeito positivo. E o não inoculado, uma raiz bem menor, tá? E com isso, né, a inoculação promoveu um ganho de produtividade em 7,7 sacos por hectare de milho. Então, a inoculação com azospirillum, seja em milho, né, seja na semente ou pulverização foliar, é uma prática bastante recomendada porque o custo do inoculante, do azospirillum, é baixo. Eu não sei o preço, mas uma dose de inoculante é muito baixo, é muito mais barato do que fertilizante, por exemplo. Então vale a pena o agricultor lançar mão dessa técnica, o azospirillum, que inclusive tem sido utilizado também na co-inoculação de soja. Então, são micro-organismos aí que vêm para agregar, para aumentar a produtividade das nossas lavouras, tá bom? Pessoal, e com isso a gente chega no final da nossa aula e eu vou resumir aqui a nossa aula da seguinte forma, tá? Sobre a primeira parte da aula, sobre doses e épocas de aplicação de N em milho, o que que eu gostaria de deixar a mensagem para vocês? Que o milho safra é uma cultura que tem alta resposta ao N, porque basicamente é, não tem limitação climática, né, durante o desenvolvimento do milho, e ele responde bastante ao parcelamento. Então vale a pena o agricultor parcelar quanto mais vezes melhor, tá? Se ele reduzir o parcelamento, ele pode até ter perda de produtividade. Dose de N. Em milho safra, as doses de N tem ficado aí em torno de 0,8 a 1,1 kg de nitrogênio por saco. Então, por exemplo, se o agricultor quer produzir 200 sacos por hectare de milho, é só ele multiplicar por 0,8 a 1,1. Para milho safrinha, varia aí de 0,5 a 0,8, tá? Quando que a gente utiliza os valores menores? Quando no ano anterior ou na cultura anterior foi uma leguminosa. E quando a gente usa as doses maiores? Quando a cultura anterior foi uma gramínea, tá? Época de aplicação, 20 a 30 kg de N na base, o restante em cobertura. Para milho safra, parcelar em duas aplicações e para milho safrinha, parcelar no máximo em uma aplicação até o estágio fenológico V4, tá? É, E a parte de fontes de nitrogênio para milho, só para finalizar, pessoal, o que eu queria deixar de recado principal para vocês é que a ureia, ela é o principal fertilizante nitrogenado consumido no Brasil e no mundo, e a tendência é que ele continue sendo, tá? É a que apresenta o menor custo por quilo de nitrogênio, então talvez é aquela que vocês um dia vão trabalhar na vida de vocês. Então vocês precisam saber manejar ureia. A incorporação reduz significativamente as perdas, mas ela diminui também o rendimento operacional, por isso muitos agricultores não escolhem essa opção. Se for utilizar ureia ou adubos à base de ureia sem incorporação, quais são as opções? Utilizar o inibidor de urease, né, que reduz
pela metade as perdas por volatilização, pelo menos pela metade. Aplicar em solo seco, antes da chuva, nunca deixar para aplicar depois da chuva no solo úmido, que as perdas são bem maiores. E se for sistemas irrigados, aplicar antes da irrigação. Fertilizantes de liberação lenta ou controlada, pessoal, eu não comentei nessa aula, mas eu comentei bastante sobre isso na aula de adubos nitrogenados. Eles são uma opção promissora, né, que libera nitrogênio lentamente, de acordo com a demanda da cultura. Porém, os trabalhos ainda mostram que eles têm um custo muito alto por quilo de nutriente, e alguns produtos, por incrível que pareça, ainda perdem por volatilização de amônia, perdem amônia por volatilização. Então tem que tomar cuidado para não enganar o agricultor, né? Vender um adubo muito mais caro e se o agricultor aplicar na superfície, ainda mesmo assim, mesmo sendo mais caro, vai ter perdas por volatilização. Tem que tomar cuidado, então, na escolha desse adubo de liberação lenta ou controlada, tá? Alguns são muito bons e outros, infelizmente, perdem por volatilização, tá bom? Pessoal, é isso. A gente chega então no final da nossa aula de adubação de milho. Eu agradeço aí vocês por terem ficado até o final da aula. Um abraço.